Muito bem, sejam todos bem-vindos e vamos trabalhar com os operadores lógicos. Bem, os operadores lógicos vão servir para que nós possamos fazer testes lógicos, né? Esses testes lógicos podem ser utilizados para estruturas de controle de fluxo, ou eu posso simplesmente armazenar o valor desses testes lógicos em uma variável para ver se ele é verdadeiro ou falso. Então, como que eu crio um teste lógico utilizando operadores lógicos? Eu vou ter sempre uma proposição e uma segunda proposição. A ligação dessas duas proposições vai produzir um terceiro valor, né? Essas proposições têm um valor verdadeiro ou falso, e a ligação delas vai produzir um terceiro valor, tudo dependendo do conectivo que eu estou usando e da tabela verdade dele. Então, primeiro que nós vamos utilizar o conectivo I. Nesse conectivo, nós temos aqui a tabela verdade, que vai ter um resultado verdadeiro apenas quando os dois forem verdade. Ok? Então vamos lá para o código. Bom, aqui no código eu vou fazer primeiro a propriedade da conjunção. Ok? A propriedade da conjunção vai ser o seguinte: vou criar o meu código em PHP e aqui eu vou criar variáveis. Então vou criar V1, vou atribuir um valor a ela, vou criar V2, vou atribuir um outro valor a ela, V3 e V4. Ok, depois de criadas as variáveis, eu vou criar uma outra variável para receber o valor do resultado do teste. Então a minha primeira proposição é o seguinte: V1 menor, vou colocar assim separado para visualizar melhor, né? Então V1 menor do que V2. Isso vai produzir um resultado verdadeiro, né? Porque a gente está vendo ali o valor das variáveis, V1 é menor do que V2. E aí do mesmo jeito eu vou criar aqui V3 menor do que V4, que também vai produzir um resultado verdadeiro. Então, como é que eu faço a ligação dessas duas proposições? Eu vou utilizar aqui o conectivo E. O conectivo E ele pode ser utilizado dessa forma, através dos dois is comerciais, ou através da palavrinha AND. Beleza? Então, eu vou fazer aqui dessa forma, mas das duas formas funciona. Ok? Vamos fazer aqui um var dump, pedindo para exibir essa variável, fechar o nosso código. E aqui a lógica é o seguinte: esse teste vai ser executado primeiro, então vai dar um resultado verdadeiro. Esse teste vai ser executado depois, vai dar também um resultado verdadeiro. E a ligação desses dois resultados vai ser um terceiro teste que vai ser armazenado nessa variável aqui. Certo? Então vamos salvar e vamos ver lá no PHP agora. Então, ó, resultado true. Agora, se eu alterar o valor lógico dessas expressões, por exemplo, aqui, se eu disser que V3 é igual a V4, isso daqui vai ser falso. Então, eu vou ter um V aqui primeiro e depois um F. Tá? Alterando o resultado do terceiro teste aqui, né? Que é o teste das duas, do resultado das duas. Então, vamos lá agora. E, ó, resultado falso. Tá? Se eu agora fizer com que essa primeira expressão seja falsa e a segunda verdadeira, se eu disser aqui que V3 é menor do que V4 e que V1 é, por exemplo, maior do que V2, e for lá novamente, ó, resultado ainda falso. Ok? Então, falso e verdadeiro aqui na segunda. Agora, se eu voltar a fazer com que os dois resultados sejam verdadeiros, eu tenho aqui resultado verdadeiro novamente. Então essa é a propriedade da conjunção. Ok, então agora vamos fazer a disjunção. E na disjunção nós vamos fazer aqui o seguinte: vamos pegar uma variável, a mesma variável que eu usei lá em cima, ou poderia ser outra, e eu vou fazer aqui o seguinte: ó, eu vou dizer que V1 é menor do que V2, essa afirmação aqui, né, vai ser verdadeira. E aqui eu vou fazer uma segunda sentença dizendo que V3 vai ser menor do que V4, que também vai ser verdadeira. Só que na disjunção, nós vamos olhar aqui a tabela verdade e vamos perceber que todos os casos serão verdadeiros, menos o caso onde você vai ter as duas proposições falsas. Tá bom? Então, se uma das duas for
verdadeira, né, ao menos uma for verdadeira, nós teremos o resultado verdadeiro. Então, eu vou aqui ligar essas duas proposições através do conectivo OR. Eu também posso fazer dessa forma aqui, ó. Também vai funcionar, né? É equivalente. Tá, como os dois estão sendo verdade, então, se eu fizer aqui um var dump para colocar o res e for lá no meu navegador, isso daqui vai ser verdade. Então, vamos lá e agora, ó, disjunção verdade, ok? Bem, agora vamos mudar o valor dessas proposições. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é comparar aqui e dizer que V1 é igual a V2. Isso vai ser falso, então eu vou ter falso ou verdadeiro. Vamos salvar e indo lá, continua verdadeiro. Tá? Se eu tornar essa segunda proposição falsa, então agora nós temos falso ou falso e vai ser o único caso que vai dar falso. Por quê? Já se eu mudar essa proposição aqui e torná-la verdadeira novamente, eu vou ter aqui novamente, né, o resultado verdadeiro. Ok? Então, essa é a propriedade da disjunção. Ok, então agora vamos para a negação. Bem, a negação vai inverter o valor lógico, né, de qualquer valor ou sentença. Então, se eu tenho um valor verdadeiro, a negação, né, a gente está vendo aqui as duas tabelas, a tabela verdade do P e Q, onde eu tenho aqui verdadeiro, o primeiro, e os outros falsos. Se eu negar isso, eu vou ter verdadeiro somente nos três que são falsos, e o primeiro, que era o único verdadeiro, agora vai ser falso. Então, eu inverto o valor lógico. Se era verdadeiro, vai ser falso. Se era falso, vai ser verdadeiro. Agora vamos para o código. Aqui o que eu posso fazer? Essa proposição, por exemplo, da conjunção, ela está sendo verdade. Lá no meu navegador está dando true. Então, se eu negar aqui, ó, e for lá no navegador, onde está true, agora vai ser false. Ok? Eu também posso negar essas proposições de forma individual. Exemplo, vamos pegar essa daqui, ó. Ela está sendo o quê? True, né, da disjunção que a gente fez. Então, se eu quiser negar de forma individual aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a negação aqui e vou colocar um parênteses nessa proposição. Por quê? Porque eu quero que primeiro isso daqui seja resolvido, isso vai ter um valor lógico, no caso aqui vai ser um valor lógico verdadeiro. Esse valor lógico verdadeiro vai ser negado. Então eu vou ter o que aqui? Falso. Vamos ter um ou, numa disjunção, e como eu tenho aqui outro falso, então falso e falso vai retornar um resultado falso também. Então aqui era verdadeiro, agora vai ser falso. Ok? O mesmo acontece se, por exemplo, eu negar essa segunda proposição. Então eu neguei a primeira, né? Agora eu estou negando a segunda. Agora o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter falso na primeira e vou ter verdadeiro na segunda, porque a segunda era falsa. Eu neguei, ficou verdadeira. Então, vamos lá agora. No caso vai ser, né, falso e verdadeiro, vai dar verdadeiro. Ok? Então, essa é a propriedade da negação. Vamos para a disjunção exclusiva. Então, na disjunção exclusiva, vamos ver a tabela verdade aqui. Vamos ter um resultado verdadeiro quando apenas uma das proposições for verdadeira. Então, vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. Vou dizer novamente que V1 é menor do que V2. Isso aqui vai ser verdade. E agora, eu vou dizer que V4 é menor do que V3. Para ligar as duas, eu vou utilizar agora o SHOR. Então, aqui vai ser verdade, aqui vai ser falso. Vamos lá, fazer o var dump. E, fechando aqui, vamos agora rodar. E ó, disjunção exclusiva, o valor foi true. Agora, se eu fizer o seguinte aqui, disser que V3 é menor do que V4, vou apagar aqui. Se eu rodar isso aqui agora, vai ser falso.
Tá? Por quê? Porque os dois estão sendo verdadeiros. Então, falso. Ok. Mesma coisa se eu inverter esse valor aqui. Ó. Se eu disser, por exemplo, que os dois são falsos. Vai também dar falso. Continua sendo falso. Agora, se eu disser que apenas um é verdadeiro, vai ser verdade. Verdadeiro. E aí, se eu disser que só a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, também teremos um resultado verdadeiro. Ok? Então, essa é a disjunção exclusiva e esses foram os operadores lógicos.